O instituto, então, ele acaba abarcando, melhor dizendo, mais do que somente a parte de fono. Então, ela desenvolve a criança em vários aspectos. Conta isso pra gente. Vou contar um pouquinho do Treina Asa que a gente fez, que é um treinamento dentro da empresa mesmo, para as pessoas que trabalham ali. Então, a gente fez um trabalho onde a gente conseguia desenvolver essa habilidade do sentir mesmo. Então, a gente fez algumas dinâmicas, alguns pensamentos assim dentro desse propósito, para que a gente possa começar a sentir. E a gente faz isso primeiro com a gente, para depois fazer com o outro, né? Então, eu venho de uma longa caminhada, de uma jornada bem intensa, que é o quê? Fazer isso para os pais, né? Há muitos anos atrás eu já fiz isso, antes até do Instituto. E agora a gente está trazendo esse treinamento mesmo específico para esses pais. Por quê? Porque isso ajuda a nortear esse caminho. Porque é muito sozinho esse caminho, né? É muito difícil para eles. Pode falar, Daniel. Não, é que eu ia falar que às vezes é mais fácil treinar a criança do que treinar os pais, né? É que a gente faz tudo em conjunto, né? Então, assim, por exemplo, quando eu potencializo essa criança, eu preciso também dar esse apoio pro pai. Então, assim, às vezes eu falo pro pai assim, sabe por que ela saiu nervosa da sessão, jogou o lápis, aí eu falo pra criança, você tá cansada? Você quer ir embora? Porque a criança não sabe falar isso. Então, naquele momento, o pai olha e fala assim, ele tá vendo aquilo. Então, a próxima vez que ele tiver esse contato, ele também vai fazer de uma outra forma. Então, a gente tem que fazer em conjunto, não tem como ser separado. Porque a gente precisa apoiar esses dois lugares, assim. E isso é feito a todo momento, né? Então, assim, a gente sabe que tem o desenvolvimento motor, que a criança tá ali andando, então primeiro ela engatinha. A mesma coisa acontece com a comunicação. Primeiro a criança vai soltar as primeiras palavras, depois ela vai desenvolver mais vocabulário. Aí ela vai sentindo, mas ela não sabe explicar o que ela está sentindo. E aí a gente vai contribuindo com os dois lados, tanto com a criança, para poder descobrir o que está acontecendo, quanto para os pais, para poder fazer todo esse movimento. E é lindo de ver o processo, assim, né? E gratificante no sentido de saber que existe a evolução, o tempo e o amadurecimento mesmo. Porque existe uma rede neurológica que trabalha aqui para isso e a gente tem que auxiliar esse desenvolvimento. E toda criança tem seu tempo também, não adianta forçar, né? Ela vai evoluir no tempo dela, né? No tempo dela. E importante a gente observar se esse tempo dela tá dentro mais ou menos dessa média, né? Porque senão a gente também pode correr o risco dessa criança não chegar no desenvolvimento correto. E o que acontece muito na comunicação é as crianças começarem a perceber e começarem a falar para amiguinha, né? Então, assim, sabe aquele famoso bullying? Existe, mesmo os pequenininhos, né? E aí começa a dar risada. E isso afeta muito a autoestima da criança. E de pequenininho é onde a gente tem que olhar para elas com muito carinho. Por quê? Porque aí, na nossa fala, a gente vai ajudar a criança a desenvolver essa autoproteção. É mesmo, filha? A sua amiguinha falou que você fala errado? Fala para ela, você tá indo na fono para aprender. E você vai aprender, e a hora que você aprender, você vai falar certinho. Então, aos pouquinhos, a gente vai ajudando essa criança. Porque não é a gente que tem que defender a criança, ela tem que aprender a se defender. Porque senão a gente gera também traumas de não se sentir capaz por ela mesma, né? Então, a gente apoia tudo isso para ela poder realmente alcançar o que é esperado. Porque a gente tem os marcos de desenvolvimento, né? Tanto da fala, quanto da aprendizagem, a parte motora. E aí a gente ajuda. Então, às vezes, os pais que estão em dúvida, eles vêm, fazem um acompanhamento, a gente faz a orientação. Se não há necessidade, a gente fala, olha, volta daqui 6 meses, não há necessidade agora. Então, é individual, né? Mas o acompanhamento a gente consegue fazer de uma forma que consiga percorrer esse caminho aí tão desafiador para os pais.